Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos abordar um pouco sobre a fisiologia renal. Basicamente explicar como ela está funcionando na prática clínica, né? Como a gente utiliza ela de fato e como está caindo nas provas de residência médica, né? Basicamente, a gente tem que lembrar que o rim é um órgão retroperitoneal que é bilateral e que tem como unidade funcional o néfron, né? Que a gente vai explicar um pouquinho agora. Então, basicamente, os rins eles filtram cerca de 180 litros de líquido do plasma, né? Formando o que a gente vai chamar de ultrafiltrado. Esse ultrafiltrado, né, ele tem uma composição bastante similar à do plasma, composto por água, íons, glicose e outras substâncias orgânicas, mas com pouquíssimas proteínas de fato, né? Por conta que essas proteínas têm um tamanho bastante elevado e elas não passam justamente pela cápsula de Bowman que eu coloquei aqui na imagem, né? Basicamente, assim como no preparo de um café, por exemplo, né? A gente usa um filtro, né, para separar os grãos do líquido de fato. Na filtração glomerular, né, a gente vai ter uma membrana que age como um filtro. Só que nesse caso é selecionado dependendo, né, do tamanho ali das proteínas, por exemplo, da substância e também das cargas elétricas das moléculas. A gente vai ter aqui nessa outra imagem, aqui a gente tem a cápsula de Bowman, né, o glomérulo, o túbulo renal, os capilares peristubulares e as arteríolas aferentes e eferentes, né? Agora, nessa imagem, a gente vai ter as barreiras. No caso, a gente tem o endotélio, a membrana basal e os podócitos. Sendo que o endotélio, basicamente, ele é a primeira barreira, né? De forma que essas células, né, elas são do tipo fenestrada, ou seja, possuem tipo umas janelinhas que são bastante pequenas de fato, né? E elas fazem com que elementos maiores não ultrapassem essa barreira. No caso da segunda barreira, né, que é a membrana basal, ela funciona basicamente como uma malha. Ela não só dificulta a passagem das moléculas grandes por causa do tamanho, né, mas também atua como um filtro de cargas, de fato. Então, a membrana basal, ela atua pelo tamanho das substâncias e também pela carga. Já os podócitos, que são células chamadas também de pedicelos, basicamente elas se entrelaçam, são como dedinhos que se entrelaçam, criando pequenas fendas de filtração. E ela também atua justamente dificultando a passagem de substâncias grandes, né? Ou até permitindo a passagem de substâncias que são de fato menores ali, né? Em relação aqui a como ocorre, né, após o processo de filtração, só voltar aqui, basicamente o sangue arterial ele vem aqui pela arteríola aferente, ele vai para o glomérulo, parte dessas substâncias como íons, glicose, elas vão passar para dentro do espaço urinário ali, né, que vai formar o ultrafiltrado, sendo que posteriormente esse ultrafiltrado que entrou aqui nessa fase, né, ele pode ser reabsorvido para os capilares peritubulares ou eles podem voltar dos capilares peritubulares para dentro do túbulo renal, que a gente vai explicar um pouco melhor no outro slide. E aqui o 4 é basicamente a excreção, né? Quando já temos a urina, a gente já vai excretar a urina. Essa excreção, basicamente, a gente pode calcular sendo a filtração, que é o que vai entrar aqui nessa fase, menos a reabsorção, que é o que vai sair para dentro dos capilares peritubulares, mais a secreção, que é o que justamente vai entrar dos capilares peritubulares para o túbulo renal e que posteriormente vai ser excretado, sendo a urina. E aqui também o sangue que vem dessa arteríola aferente, né? Algumas substâncias elas não vão conseguir passar para dentro do espaço urinário e elas vão
voltar aqui pela arteríola aferente e vão estar aqui nos capilares peritubulares. Essas substâncias que não puderam entrar. Essas substâncias que são grandes ou que têm uma carga não favorável, carga elétrica não favorável, de fato, né? Em relação aqui a gente vai ter outra imagem que vai explicar de forma mais aprofundada os túbulos, né? Que a gente tem a arteríola aferente, como havia explicado antes. Aqui a filtração, que a gente vai formar ultrafiltrado. E o que não entrou aqui, que não foi filtrado, né? Ele vai voltar pela arteríola eferente e vai fazer parte do capilar peritubular, né? Essas substâncias vão ficar nesses capilares. Então, parte vai ser reabsorvida, parte vai ser secretada. Aqui também, algumas substâncias elas vão ter os seus locais que vão ser reabsorvidos ou que vão ser secretadas de fato, né? Aqui mais à frente a gente tem a alça de Henle, túbulo distal e o ducto coletor. E aqui basicamente vai ser excretado para a bexiga e o meio externo, né? Aqui a gente tem ilustrando basicamente o que cada local ele vai de fato secretar ou excretar, né? Aqui no néfron a gente vai ter a cápsula de Ball no corpúsculo. Basicamente aqui a gente vai explicar agora basicamente o que acontece em cada local, né? Aqui a gente tem o primeiro local, que é o corpúsculo renal, que é composto pela cápsula de Bowman mais glomérulo, e aí que vai ocorrer a produção de fato do ultrafiltrado, né? Que não vai filtrar proteínas. Aqui a gente vai para o túbulo proximal, em que ele vai ser responsável pela reabsorção, né? De sódio, de cloro, bicarbonato, potássio, e quase toda a glicose e aminoácidos são reabsorvidos no túbulo proximal. Vão secretar ácidos orgânicos e bases, né? Secretar H+, e tem alta permeabilidade à água. Aqui, na porção descendente, né, da alça de Henle, a gente vai ter que esse local tem uma alta permeabilidade à água, ela vai reabsorver a água, quase 20%, e moderadamente permeável aos solutos, ureia e sódio. Aqui a gente vai ter a porção ascendente da alça de Henle, que é quase impermeável à água e que de fato vai fazer com que tenha-se a concentração da urina nessa etapa do néfron, né? Aqui a gente vai ter a porção ascendente espessa da alça de Henle, aqui a gente tem a porção fina da alça de Henle, e aqui vai ser a porção mais espessa da alça de Henle, né? Ela é quase permeável à água, também vai ter a concentração da urina, uma reabsorção de uma parte ali de sódio, cloro, potássio, cálcio, bicarbonato, magnésio, e vai ter a secreção de H+, né? Mais à frente a gente vai ter o túbulo distal, que na sua porção inicial, né, ela vai ter a mácula densa, que a mácula densa ela vai detectar se há muito sódio naquele local, se há muito cloro nesse local, e vai detectar, né? Vai detectar e ocorrer suas reações que eu vou explicar um pouco mais à frente. Na porção final, aqui a gente vai ter as células principais, células intercaladas, tipo A, túbulo coletor cortical, vão reabsorver sódio, secretar potássio, reabsorção de água, depende basicamente do hormônio antidiurético, o ADH, túbulo coletor medular, que vai ter uma permeabilidade à água, também dependente ali do ADH, secreção de H+, permeabilidade à ureia, né? Reabsorve a ureia, e o ducto coletor, né? Que vai ter ação do hormônio antidiurético de fato, né? Em relação
O rim, né, a fisiologia renal, ela também participa do sistema endócrino, né, de forma que secreta vários hormônios que são bastante importantes de fato, né. Esses hormônios aqui, no caso, vão ser a eritropoetina, né, que vão estimular a produção de hemácias, né, e é regulada quando o paciente está com uma hipóxia, né. Então, o paciente com uma insuficiência renal, ele não vai conseguir estimular essa produção de hemácias, né, de forma que vai levar a uma anemia nesses pacientes. O calcitriol, que é uma forma ativa da vitamina D, é produzida no túbulo proximal, que regula o cálcio e o fósforo também, né? Então, é importante, né, para prevenir distúrbios ósseos também, né? Prostaglandinas mantém o fluxo sanguíneo renal por meio da vasodilatação das arteríolas aferentes, de forma que essas prostaglandinas, né, quando o paciente usa muito AINES, eles vão inibir essas prostaglandinas, de forma que pode reduzir ali a taxa de filtração glomerular, né, e causar lesão renal de fato, né. A dopamina, que em doses baixas ela promove uma vasodilatação e aumenta a natriurese. Peptídeos natriuréticos, o ANP e o BNP, eles vão ser produzidos em resposta a uma sobrecarga de volume, de forma que vai aumentar a excreção de água e sódio. O hormônio antidiurético, que é bastante importante também, ele regula a reabsorção de água no ducto coletor por meio da incorporação de aquaporinas, né? Sua deficiência ela causa de fato a diabetes insípidos. E o hormônio da paratireoide também, ele influencia a reabsorção de cálcio e a excreção de fosfato no túbulo contorcido proximal. Ele é essencial também para o equilíbrio mineral e a saúde óssea ali. Em relação agora ao sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele é bastante importante também, que basicamente eles vão ser responsáveis por regular a pressão arterial e o volume sanguíneo também, além de influenciar diretamente a função renal. Basicamente, quando os rins eles detectam uma diminuição no fluxo sanguíneo, né, seja por uma queda na pressão arterial, como tem aqui, seja ela por uma hiponatremia, quando a quantidade de sódio, né, a concentração de sódio, ela diminui, sendo detectada ali pela mácula densa, ou por um aumento do tônus simpático, né. Essa renina, eles vão fazer com que se estimule a liberação de renina pelas células justas glomerulares, né? Sendo que essa renina, né, ela vai agir sobre um angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado, né, convertendo o angiotensinogênio em angiotensina 1, né? Em seguida, a enzima conversora de angiotensina, a ECA, né, ela que é presente nos pulmões, elas vão transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2, de forma que a angiotensina 2 é o principal agente efetor ali desse sistema, e ela vai provocar uma vasoconstrição intensa, né, elevando a pressão arterial e também estimulando as glândulas adrenais a secretar aldosterona de fato, né. Basicamente, essa aldosterona ela vai atuar nos túbulos distais, nos ductos coletores também, promovendo a reabsorção de sódio, né, e água, e fazendo com que se aumente a excreção também de potássio, de forma que isso vai gerar, ao final, o aumento da pressão arterial. Além disso, vai ter uma vasoconstrição excessiva, né, do músculo liso. Os rins eles vão aumentar a reabsorção de água e sódio, e a hipófise vai aumentar a liberação ali do ADH, né, de forma que ele vai induzir a sede, indicando, né, intensificando também a retenção de água, de fato, e com isso vai ser promovido o aumento da pressão arterial.
Agora a gente vai responder algumas questões aqui da nossa plataforma Médicos do Futuro, de forma que a gente consolide o conhecimento de fato, né? Então vou entrar aqui no filtro, fisiologia e fisiologia renal, sistema urinário e renal. Então aqui a gente tem 83 questões acerca desse assunto. A primeira questão fala qual a estrutura do néfron responsável pela filtração do sangue. Então basicamente a gente viu que a principal estrutura ali de fato é o glomérulo junto com a cápsula de Bowman, né? Então a alternativa correta aqui no caso seria a letra C, que vai explicar. Vai ter explicando aqui, né? A filtração do sangue no néfron inicia-se no glomérulo, onde sobre a pressão sanguínea, o plasma é forçado a atravessar as paredes capilares, formando o filtrado glomerular. Então essa etapa é essencial justamente para a formação da urina. Onde ocorre a reabsorção primária de glicose no néfron. Então a gente viu também que a reabsorção, quase 100% de glicose ocorre ali no túbulo contorcido proximal. Então, se o paciente ele tem uma glicosúria ali, então tem uma glicose excessiva ali na urina, isso vai nos dizer que ele tem uma glicose muito aumentada, né? Porque ele não conseguiu reabsorver, ou seja, tirar do filtrado de fato da urina ali para os capilares. Então, que não é o que ocorre geralmente, né? Então, o paciente geralmente que tem glicosúria, ele geralmente tem também uma diabetes mellitus, né? Então, de fato, a resposta aqui será a letra A por conta disso, né? Então, a gente vai ter aqui nosso comentário. Nessa imagem aqui é possível a gente ver a reabsorção a partir do inibidor da SGLT2, que é que a gente vai atuar os medicamentos, né? Vai ter a reabsorção de glicose. Para responder outras questões, um pouco mais atrás. Então essa questão aqui, sobre a estrutura e função do túbulo contorcido distal, indique a sequência correta de verdadeiro ou falso. Então o TCD possui um epitélio cúbico simples com microvírus longos e densos na superfície apical. A2. A mácula densa é uma parte do túbulo contorcido distal que é sensível a mudanças de concentração e cloro. De fato. O túbulo contorcido distal dissolve cerca de 7% NaCl filtrado. E a quarta, na presença de ADH, o túbulo contorcido distal torna-se permeável à água. E a quinta, a aldosterona não influencia a reabsorção de sódio no túbulo contorcido distal. Então, bora dar uma analisada nessa questão. Então, será a letra B. A primeira é falsa por conta que o túbulo contorcido distal ele possui microvírus e espaços não longos e densos como no túbulo contorcido distal. A letra A2, né? Vai ser verdadeira. A mácula densa justamente é sensível a essa concentração de sódio e cloro também, né? De forma que ela vai regular a filtração glomerular. E a 3 também é verdadeira. O túbulo contorcido distal ele reabsorve aproximadamente 7% do NaCl filtrado. A quarta, o túbulo contorcido distal ele torna-se permeável à água na presença de ADH, que a gente discutiu, permitindo de fato a reabsorção de água. E a quinta é falsa, porque fala a aldosterona, de fato, ela aumenta a reabsorção de sódio no túbulo contorcido distal, ajustando o equilíbrio de sais e águas. E aqui ao final a gente tem uma explicaçãozinha da teoria, relembrando um pouco do assunto, né? Então, basicamente, essa foi nossa aula, essa que é a nossa plataforma de questões para alunos do ciclo básico. Se você quer conhecer nossa plataforma, é só acessar aqui na descrição do vídeo. E se gostou da aula, dá um like, comenta o assunto que vocês querem que a gente traga nas próximas aulas. E é isso. Valeu!